TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo no plenário da Câmara Municipal e começa agora a primeira parte da 54ª reunião ordinária, que vai homenagear os 77 anos de aniversário da EXPSEX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Quem preside o encontro é o vereador Luiz Rossini. Boa tarde. Você que nos assiste da sua casa, né, assiste à TV Câmara. Temos a honra hoje de dedicar a primeira parte da sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Campinas a prestar uma homenagem à Escola Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas, a EXPSEX, que completa, no próximo dia 17, 77 anos de existência e que tem prestado serviços de grande envergadura para a nossa pátria, para o nosso país, e também representa muito para a história da nossa cidade. Nós temos aqui, né, a honra de poder contar com a presença do coronel Marcos Alexandre Fernandes de Araújo, que é o comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas, a EXPSEX, que atendeu ao nosso convite. E eu queria dizer, coronel, primeiro que para casa realmente é uma honra termos o senhor aqui nesse dia, né, para falar um pouco da história da Escola de Cadetes. E quero dizer que, para a cidade de Campinas, a Escola de Cadetes é um patrimônio da nossa cidade. Toda a população de Campinas reconhece na escola uma instituição de respeito, de honra, e reconhece o papel que a escola representa. Inclusive, o prédio da escola é considerado uma das 7 maravilhas da cidade, né, sendo objeto de visitação, incluído, inclusive, no roteiro turístico da nossa cidade. Então, é só para contextualizar e dizer a importância que a escola tem para a cidade e a importância de dedicarmos esse momento para que a população de Campinas e da região, já que o programa abrange toda a região, né, conhecer um pouquinho mais da história dessa instituição tão importante para a nossa pátria. Então, seja bem-vindo. E já passo a palavra ao coronel Marcos para que ele possa fazer a sua explanação. Muito obrigado, excelentíssimo senhor Luiz Carlos Rossini, vereador de Campinas. Para mim, como comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, uma grande honra receber esta homenagem da nossa Câmara Municipal e poder apresentar um pouco sobre as atividades que são desenvolvidas na nossa querida Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Eu tive a honra de ser aluno dessa escola entre 1984 e 1986 e guardo muito boas recordações do período que passei aqui em Campinas como aluno. E ter a oportunidade de voltar agora como comandante da escola realmente é um grande privilégio. O meu propósito nessa apresentação é mostrar um pouquinho do histórico da nossa escola e das atividades que são desenvolvidas na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Eu vou usar como apoio as nossas transparências. Num primeiro momento, eu tenho um vídeo a ser apresentado que mostra apenas algumas imagens da nossa escola. Por favor.
Então, a nossa escola realmente é um prédio muito bonito, localizado na Fazenda Chapadão. Mas é interessante a gente mostrar um pouquinho dessa escola, como que ela começou, qual foi a origem da escola. A primeira escola preparatória que foi criada pelo Exército Brasileiro foi a Escola Preparatória de Porto Alegre, criada em 1939. Naturalmente, houve uma procura muito grande pela Escola Preparatória de Porto Alegre e o Exército tinha interesse em criar novas escolas semelhantes. Além disso, em 1939 já estava em andamento a Segunda Guerra Mundial e existia uma expectativa de uma possibilidade de aumento do efetivo das Forças Armadas. E, com isso, o governo de São Paulo fez uma proposta para o Exército Brasileiro para que fosse criada uma nova escola preparatória em São Paulo. Essa proposta, feita em agosto de 1940, ela foi acatada e a Escola Preparatória de São Paulo ela entrou em operação em 1941, num prédio improvisado, situado na Rua da Fonte, em São Paulo, que hoje abriga as instalações do Hospital Sírio-Libanês. Então, nós temos aí uma imagem de uma das primeiras formaturas realizadas em São Paulo, em 1941. Uma outra imagem no Dia da Bandeira, no dia 19 de novembro, também de 1941, em São Paulo. E, além da Escola Preparatória de Porto Alegre e da Escola Preparatória de São Paulo, existiu também, a partir de 1942, uma escola preparatória em Fortaleza. No entanto, as instalações que foram destinadas à Escola Preparatória de São Paulo eram instalações tímidas, instalações que não estavam preparadas adequadamente para receber uma escola militar. E, em 1944, o governo de São Paulo decidiu por buscar um novo local para instalar a escola preparatória. Com isso, houve a compra de um terreno na Fazenda Chapadão para dar início à construção do prédio que nós temos hoje. O projeto de construção da escola foi colocado sob o encargo do engenheiro e arquiteto Hernani Duval Penteado, que aparece nessa imagem, à direita dessa imagem, com um terno mais claro. Era um arquiteto famoso aqui na cidade de Campinas. E ele fez o primeiro desenho da escola, que, para aqueles que conhecem a escola, esse desenho já é muito próximo da nossa realidade. Então, aí uma outra vista também da fachada da escola com a torre. E aí uma imagem do local onde a escola se encontra, construída hoje. Essa imagem é de 1944, antes da construção da escola. Para aqueles que conhecem essa região, nós podemos identificar aqui a Torre do Castelo, que já existia naquela época, o que hoje é a Avenida Andrade Neves, e a Avenida Papa Pio XII, que é a avenida que passa em frente à escola preparatória. Exatamente nessa área aqui houve a construção do nosso prédio. Então, algumas imagens também da construção. E, em 1958, o governo de São Paulo questiona se o Exército realmente deseja permanecer com esse prédio. A obra, que começou em 1944, ela se estendeu durante algum tempo, pela dimensão da obra, uma obra muito grande, naturalmente muito cara, que iniciou em 1944 e até 1958 não estava concluída. O Exército Brasileiro reafirmou o interesse em permanecer com o terreno e com o prédio que já havia tido a sua construção iniciada. E, em janeiro de 1959, a Escola Preparatória de São Paulo foi transferida para Campinas. Então, em 1959, foi o primeiro ano em que a Escola Preparatória já funcionou aqui em Campinas. E agora com esse nome, não mais Escola Preparatória de São Paulo, com o nome de Escola Preparatória de Campinas. Em 1967, a Escola Preparatória de Campinas passou a ser denominada Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SPECEX, porque as outras escolas preparatórias foram extintas. Deixou de existir a Escola Preparatória de Porto Alegre, deixou de existir a Escola Preparatória de Fortaleza,
ficou apenas a Escola Preparatória de Campinas para atender a todo o Exército Brasileiro, daí a mudança de nome. Aí nós temos uma imagem do último desfile em São Paulo, no ano de 1958, antes da transferência da escola para a cidade de Campinas. Uma outra imagem da assinatura do termo de doação do imóvel de Campinas, feito pelo governador de São Paulo, em 1958. Uma imagem do primeiro exercício no terreno realizado na Fazenda Chapadão, também em 1958. E aí nós temos uma imagem do prédio ainda inacabado, em 1959, quando ele passou a ser ocupado. A primeira turma que ocupou a escola em 1959 ocupou instalações que ainda não estavam totalmente concluídas. Temos aí uma outra imagem da escola, também em 1959, uma das primeiras formaturas realizadas nesse novo prédio. Foto dos alojamentos das companhias, das subunidades, onde os nossos alunos se alojam, né? No entanto, uma foto da década de 60. Uma foto da sala de aula também da década de 60. Uma foto também histórica da visita do presidente Castelo Branco à escola em 1966. Essa foto é tirada no gabinete do comandante. Uma vista aérea da escola e de toda a região do seu entorno em 1966. É interessante que a escola tem um carinho muito grande pela cidade de Campinas. E nós temos a nossa biblioteca, que é uma das instalações mais importantes da nossa escola, que recebe o nome de Biblioteca Guilherme de Almeida, que é um campineiro famoso e é o autor da Canção do Expedicionário, uma das canções mais belas que nós temos no Exército Brasileiro. Nós temos também a nossa Capela Santo Tomás de Aquino, que foi construída já na década de 70, e o Salão Carlos Gomes, como não poderia deixar de ser, também é o nome de um outro campineiro famoso, o nosso salão de honra, que é aberto somente para eventos importantes na nossa escola. E nesse salão nós temos um busto também de Carlos Gomes, que foi inaugurado em 1979. Nós temos nessa foto o antigo comandante da escola, que posteriormente veio a ser o ministro do Exército, o general Zenildo de Lucena, recebendo esse busto, inaugurando esse busto, que hoje se encontra no Salão Carlos Gomes. Bom, sobre a SpaceX e a cidade de Campinas, como já foi dito pelo vereador Rossini, a nossa escola, desde 2002, ela se encontra no roteiro turístico da cidade de Campinas. Em 2007, foi eleita uma das 7 maravilhas de Campinas, ficando em 6º lugar. E desde 2010, a nossa escola ela é tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, né? Então, todo o conjunto arquitetônico da SpaceX é tombado. E um outro aspecto importante também, já que a escola será agraciada com a medalha Chico Mendes pela preservação do meio ambiente, nós podemos observar o que mudou realmente desde que a escola foi instalada na Fazenda Chapadão até o dia de hoje em termos de preservação ambiental. São imagens que nos mostram muito bem como era a escola em 1959. Então, nós tínhamos aí a construção colocada num terreno praticamente vazio, quase não se percebe árvores em volta da escola. Imagino que essa foto tenha sido tirada da Torre do Castelo. E uma foto de como é a escola hoje, né? Então, se compararmos como era e como está em termos de vegetação, nós podemos observar como a nossa vegetação cresceu, como ela evoluiu ao longo desses anos. Isso é uma preocupação que vem de comando em comando, sempre preocupado em criar as melhores condições para a nossa escola. E uma outra imagem também, essa de 1965, que também mostra o prédio da escola, mas também com uma vegetação muito, muito rara em volta da escola. E uma outra foto, um pouco mais recente também, que mostra a exuberância da vegetação em torno da escola. E com isso, naturalmente, a fauna aparece também, né? Então, nós temos uma diversidade muito grande de aves e de outros animais que frequentam o habitat da nossa escola. Então, isso daí são apenas algumas imagens.
E no dia a dia nós temos esses animais aí, utilizando o espaço e a área verde da nossa escola. Mas o que é a SpaceX? A SpaceX é um estabelecimento de ensino de nível superior. E a missão da nossa escola é selecionar os candidatos e dar início à formação do oficial combatente do Exército Brasileiro. A única forma de ser oficial combatente do Exército Brasileiro é prestando um concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Aí nós temos a nossa série histórica de inscrições no concurso de admissão. O concurso de admissão do ano passado, até então, era o maior concurso de admissão já organizado, com 29 mil. Então, podemos observar que nós tínhamos alguns picos aqui, mas sempre girando na casa de 18 mil. O concurso do ano passado chegou a 29 mil inscritos, mas o concurso desse ano nós tivemos quase 43 mil inscritos. Então, passamos de 29 mil para 43 mil inscritos, sendo 31.977 do sexo masculino e 10.892 do sexo feminino. Isso nos dá uma relação candidato-vaga de 80 candidatos por vaga do sexo masculino e 272 candidatos por vaga no sexo feminino. Hoje mesmo eu estava conversando com o reitor da Unicamp e ontem observei uma reportagem sobre a Unicamp que o curso de maior procura, onde a maior procura no Brasil é o curso de medicina da Unicamp, que tinha 279 candidatos por vaga. Nós estamos praticamente em pé de igualdade no que diz respeito à relação candidato-vaga do sexo feminino. 272 candidatos para uma vaga. A formação militar que é dada ao nosso aluno. Então, nós temos, para a formação do Exército Brasileiro, do oficial do Exército Brasileiro, o oficial combatente ele é formado na SpaceX e na AMAN. Nós temos a linha de ensino científica e tecnológica, que é formada no Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro. A linha de ensino de saúde, que é formada na Escola de Saúde do Exército, também no Rio de Janeiro. E a linha de ensino complementar, na Escola de Formação Complementar do Exército, em Salvador, na Bahia. Então, a SpaceX ela faz parte da formação do oficial combatente do nosso Exército. O curso que é ministrado na SpaceX é o primeiro ano do curso de formação de oficiais. E o nosso aluno, ele é formado na área cognitiva com matérias do ensino superior e do ensino profissional, ou seja, o ensino acadêmico e o ensino profissional. Ele também é cobrado quanto às atitudes que ele deve demonstrar como futuro oficial do Exército, na área efetiva, e o treinamento físico militar na área psicomotora. Essas são as matérias da área acadêmica que são ministradas aos nossos alunos. Então, cálculo, cibernética, história, língua espanhola, língua inglesa, língua portuguesa, física aplicada e química aplicada. E nós temos também as matérias do ensino profissional. Introdução às técnicas militares 1 e 2, e treinamento físico militar 1, 2 e 3. Então, essas são as matérias que os nossos alunos tenham a ingressar na SpaceX. A formação militar, ela exige alguns atributos, né? Então, é inerente à profissão militar o risco, a necessidade do atendimento integral à disciplina e hierarquia, a dedicação permanente. O militar não pode ter outra profissão paralelamente. Ele deve estar permanentemente disponível para a mobilidade geográfica. Ele pode ser mandado se apresentar em outra cidade do país para trabalhar em outras regiões. Ele deve ter vigor físico e um aperfeiçoamento profissional constante. Ao longo da carreira, nós fazemos vários cursos de especialização e extensão. A carreira militar possui algumas peculiaridades, como um plano de carreira definido, um sistema de saúde próprio, um sistema previdenciário diferenciado, limitada disponibilidade de residências funcionais quando somos movimentados para outros locais do Brasil, a possibilidade de realizar cursos de especialização e extensão e algumas oportunidades, inclusive, de desempenho de missões no exterior, sejam missões operacionais, de ensino, diplomáticas ou missões de paz. Os valores que são muito cultuados no nosso Exército e na nossa escola: a hierarquia, a disciplina, o patriotismo, o dever, lealdade,
probidade e coragem. O nosso aluno, ele tem direito ao ensino e instruções integrais e gratuitos, ele tem alimentação, alojamento e fardamento, também ele recebe de forma gratuita, assistência médica e odontológica, uma remuneração mensal a título de ajuda de custo. O tempo de serviço dele como aluno já conta como tempo de serviço público e ele tem a matrícula assegurada na AMAN desde que seja aprovado em todas as disciplinas. E os deveres do aluno, ele deve ter participação integral em todas as atividades escolares, aperfeiçoamento intelectual, técnico, físico e moral, zelo na execução das atividades escolares e camaradagem e disciplina consciente. O nosso aluno, hoje, ele tem uma média de idade de 19 anos, nós temos uma distribuição equitativa entre aqueles com 18, 19 e 20 anos, a média de idade é 19. A origem escolar, apenas 22% vieram de colégios militares, né? Mas, no entanto, eles vieram de colégio militar prestando concurso de admissão. Não existe nenhum benefício, nenhum privilégio para o aluno que faz colégio militar. Ele tem que fazer o mesmo concurso como qualquer outro candidato. 10% desses alunos já estavam fazendo algum curso superior. Então, temos alunos que abandonaram o 3º ano de faculdade de Direito, por exemplo, para ingressar na escola preparatória. Origem por renda familiar, a maior parte da classe C. Número de vezes que prestou o concurso, há uma distribuição equitativa entre aqueles que prestaram 1 vez, 2 vezes ou 3 vezes ou mais o concurso de admissão. E o aluno, quando ele chega na nossa escola, o principal motivo alegado para prestar o concurso e entrar no curso de formação de oficiais seria a vocação, ou seja, é o reconhecimento do candidato com os valores que nós cultuamos no Exército. Algumas imagens do nosso ano de instrução, a segunda fase do concurso de admissão, né, lembrando que a primeira fase é o exame intelectual, a segunda fase é constituída pelo exame físico e pelo exame médico. Só após aprovado nas 3 fases, o candidato ele pode ser considerado aluno da escola. Então, os momentos iniciais da chegada, recebimento de fardamento, de armário, a cerimônia de entrada pelos portões, que normalmente acontece no mês de fevereiro de cada ano. Algumas outras atividades, como Olimpíadas escolares, formaturas e palestras que são realizadas na escola. Imagens do ensino universitário do treinamento físico militar. Visitas de instrução à Academia Militar das Agulhas Negras, ao Comando de Aviação do Exército e a outras organizações do Exército Brasileiro, para que o aluno conheça um pouco mais do Exército. Exercícios realizados na Academia Militar das Agulhas Negras. Realização de tiro de instrução básico de fuzil e de pistola. Todos os nossos alunos aprendem, faz parte de uma das matérias das técnicas militares. Nós temos dois grandes exercícios no ano. O primeiro chamado Operação Agulhas Negras, realizado no primeiro semestre, um exercício de 4 dias, e um segundo chamado Operação Cadete, realizado no segundo semestre. Essas são imagens da formatura de juramento à bandeira, que esse ano nós realizamos no dia 12 de agosto. Desfile de 7 de setembro, que a escola desfilou aqui em Campinas, na cidade de São Paulo, e em mais 17 cidades espalhadas pelo Brasil. As competições envolvendo a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar e o Colégio Naval, que este ano serão realizados no final deste mês. E os demais exercícios que são realizados na escola. Algumas imagens também da realização de provas. Uma coisa que nós nos orgulhamos muito é que os nossos alunos realizam a prova no nosso salão de provas. São 440 alunos realizando provas e, em determinado momento do ano, eles passam a fazer as provas sem fiscalização. Eles recebem a prova, o aplicador entrega a prova, sai da sala, ficam os 440 alunos realizando a prova. E sem cola. É inadmissível no nosso meio imaginar que algum aluno queira obter uma vantagem ilícita. Então, faz parte também da formação dos valores que nós queremos passar para os nossos alunos. E algumas imagens aqui, já das últimas atividades do ano, a formatura de encerramento do primeiro ano do curso de formação de oficiais. Os nossos alunos também podem participar
de grupos que realizam várias atividades extracurriculares, como grupos de montanhismo, de mergulho, de orientação, entre outros. E uma coisa que é interessante, a partir de 2017, já estamos nos encaminhando aí para o final dessa apresentação, a partir do ano de 2017, nós temos a entrada das mulheres na escola preparatória. Elas estão indo muito bem, estão se dedicando bastante ao curso de formação de oficiais, e nós vamos mostrar algumas imagens aqui, um pequeno vídeo de aproximadamente 7 minutos, um pouco menos, sobre a entrada das mulheres que foi realizada esse ano, no dia 18 de fevereiro. Meu nome é Emily de Souza Braz, eu nasci em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, eu tenho 16 anos. O comandante da SpaceX e a aluno Emily Braz realizarão a abertura solene do portão da Escola Preparatória de Cadetes do Exército aos novos alunos. Os alunos ingressarão solenemente pelos portões da SpaceX. É o aluno deixando para trás a vida civil, a vida de dependência dos pais, adentrando pelo portão e se tornando um aluno da escola. É uma vida bastante complexa, pesada, vai ser muito cobrado e vai ser educado militarmente falando. E é por isso que é tão importante para ele essa passagem, simbolicamente falando. Eu acho que nesse tempo que eu fiquei aqui, eu já mudei muito. Em questão de seriedade, em questão de independência, em questão de cumprimento de horários, porque antes eu não tinha tempo para fazer as coisas, fazia no tempo que eu quisesse. Agora é tudo com tempo cronometrado, tem que estar em forma num certo horário. Então, assim, eu acho que eu vou ser uma pessoa mais responsável, uma pessoa séria e vou seguir na carreira. Espero ser uma boa militar. Meu pai sempre me ensinou a ser responsável, a ser humilde, a ajudar as pessoas. Eu acho que isso no Exército é o que tem de mais bonito. O companheirismo, a lealdade, todos esses valores no Exército e a responsabilidade, a disciplina, eu acho isso muito lindo. Nesse dia de atividade, ele tem basicamente duas frentes a atacar. A frente militar, a formação militar desse aluno, e a formação universitária. A formação militar é aquela formação que permite que o aluno aprenda nossas normas, nossos regulamentos e entenda como é o Exército Brasileiro com a sua base, hierarquia e disciplina. A formação universitária, digamos assim, ela é uma frente que ataca as matérias já especificadas ao primeiro ano da formação do oficial, que são cálculo, física, química, cibernética, idiomas inglês e espanhol e também a parte do português. Meu nome é Sara, eu tenho 17 anos, nasci em Campinas e desde então estou aqui. Eu sempre acreditei que o militar ele é a representatividade da pátria, né? Então ele é uma pessoa que você vê como exemplo, uma pessoa que você tem como algo a ser seguido e alguém de extrema importância. Então eu sempre acreditei que ser essa pessoa é fundamental para a nossa nação. A princípio eu fiquei um pouco apreensiva porque eu não tinha conhecimento do que era isso, né? Não tem ninguém na família que é militar, mas a gente sempre colocou para ela que esse era um desejo nosso. Até porque a gente não conhecia, mas sabia da idoneidade dessa estrutura, né, que se chama Forças Armadas. Né, ela passou em outras faculdades, mas ela escolheu estar lá. Né, então, até terça-feira eu poderia ter ido para um outro lugar, fazer a inscrição, mas ela falou, não, eu quero ficar lá. À medida que ela escolheu a Escola dos Cadetes para nós, foi, assim bem dizer, um presente de Deus, porque a gente ficou assim
tiramos um peso das nossas costas e colocamos uma esperança muito maior. Por quê? Ela vai trilhar um caminho que realmente você sabe que ali você é bem cuidado, você tem toda a sua garantia de companheirismo, é uma família, bem dizer, o Exército, bem dizer, eu vejo como sendo uma família, um cuida do outro. Realmente eles criam responsabilidade e começam a ver a vida com responsabilidade. E o jovem de hoje ele precisa de entender que o país nosso necessita muito dos bons jovens para que realmente ele possa trilhar um caminho melhor para o nosso povo. O Exército sempre correspondeu a um corte vertical na sociedade brasileira e, portanto, nada mais natural que as meninas ingressem também no ensino militar bélico. E desde que as mulheres ingressaram no Exército, em todos os setores que elas participaram, trouxeram uma grande contribuição, tanto do ponto de vista humano, como também decorrente da sua capacidade, a sua competência e a sua dedicação. Então, o Exército está muito feliz. Estamos consolidando mais esse passo em direção ao nosso aperfeiçoamento. Como disse o nosso comandante, General Vilas Boas, o Exército está muito feliz, a escola está muito feliz em receber as alunas e ver que elas estão se empenhando ao máximo para que façam tudo que os alunos também fazem. Então não existe nenhuma distinção. Nós dizemos que temos que trabalhar com o máximo de isonomia possível. Nós queremos um oficial combatente do nosso Exército que tenha capacidade de desempenhar as tarefas que são necessárias. E elas fazem tudo que os homens fazem também. Nós temos algumas imagens aqui, antes de encerrar, que mostram as alunas nas atividades do nosso dia a dia. Então temos uma atividade, uma imagem de uma formatura nossa, uma turma chegando para a sala de aula com as alunas e os alunos misturados. Não existe um pelotão feminino. As 40 alunas, as 37 alunas que nós temos agora, elas estão distribuídas nos 15 pelotões da escola. Então, cada pelotão tem de 2 a 3 alunas, misturadas junto com os alunos. Então, temos uma imagem de uma aula de química, onde temos alunas e alunos. No nosso refeitório, durante a educação física, elas também estão integradas aqui nos mesmos grupamentos, também realizando atividade física, realizando algumas atividades físicas que exigem bastante, como a flexão na barra, que é muito difícil para as mulheres, mas elas também estão se empenhando muito. Exercícios no terreno, exercício de tiro de pistola, tiro de fuzil, exercícios durante os acampamentos, nesse caso um exercício de transposição de curso d'água. E uma última imagem, um exercício chamado rapel, que é a desescalada de um paredão. Temos um outro militar aguardando aqui embaixo e a aluna da nossa escola realizando essa atividade também. Bom, então, era isso que eu gostaria de apresentar a respeito da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. A nossa escola ela está perfeitamente integrada à cidade de Campinas. Estamos muito felizes de estarmos em Campinas desde 1959. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje presente e fazendo essa breve apresentação sobre a nossa querida Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Coronel Marcos. Quero anunciar também a presença e agradecer a presença do vereador Paulo Haddad e também do Major Jaime de Souza, assessor do vereador Tenente Santini. Obrigado por prestigiarem esse evento.
Mas, antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, porque é uma curiosidade minha e acredito de muita gente que está nos assistindo, né? Nós percebemos que no último concurso, 42 mil quase 43 mil. 43 mil inscritos, né? Todo ano é feito esse concurso. Qual a totalidade de vagas que existem? E uma ideia assim, de quantos alunos formados pela SPSEC já nós tivemos, desde 59, pelo menos aqui em Campinas? Bom, o concurso da SPSEC ele é realizado anualmente. Normalmente, o edital ele é divulgado no início do mês de maio, e as inscrições, esse ano, por exemplo, as inscrições foram do dia 1º de maio até o dia 20 de junho. Normalmente, as inscrições ocorrem nesse mesmo período. A escola já teve mais de 20 mil alunos que passaram pelos seus bancos escolares aí ao longo desses anos todos, e grande parte desse efetivo foi para a Academia Militar e se tornou oficial do Exército, né? Então, eu poderia dizer que grande parte da oficialidade do nosso Exército passou, em algum momento, aqui por Campinas, e guarda, com certeza, um carinho muito grande pela cidade também. A Escola de Cadetes tem recebido também visita de outras escolas do município, alunos. Se alguém quiser conhecer a escola sem ferir a rotina, né, como é que pode fazer? Claro, quem quiser conhecer a escola pode comparecer nas nossas instalações entre 9 horas da manhã e 17 horas, diariamente, inclusive sábados e domingos. A única coisa que nós pedimos é que, se a visita for de um grupo grande, seria interessante entrar em contato com a nossa seção de comunicação social para poder agendar essa visita e que nós possamos colocar alguém do nosso pessoal para fazer uma visita guiada e mostrar de uma forma melhor a nossa escola. Que bom. Bem, já quase encerrando aqui essa reunião, acho que quem assistiu à apresentação pôde constatar a importância e a grandiosidade que é a Escola Preparatória do Exército, né, de Cadetes do Exército, e que a gente já incorporou. Chamava Escola Preparatória de Cadetes de Campinas, né? E a gente continua chamando Escola Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas, viu? A cidade já se apropriou. Ou como a cidade chama carinhosamente também, de Escola de Cadetes. Escola de Cadetes. Que é o nome que nós vemos nas placas indicando o acesso à nossa escola. E uma coisa interessante, eu tenho assim participado de muitos momentos da escola, não só do início de turma, recebimento, e alguns outros eventos que a escola participa, e uma coisa que salta aos olhos e que emociona, primeiro é a paixão, né, de todos aqueles, tanto dos oficiais, dos professores, dos alunos, né, pelo Brasil. Né, esse senso de patriotismo, de civismo, de respeito à pátria, à bandeira, é algo que contagia, né, que a gente espera que esse sentimento possa ser também levado para todo cidadão, né, para toda a sociedade. O país precisa disso. Na apresentação do Coronel Marcos ficou evidente também o papel da escola com essa preocupação na preservação do meio ambiente, né, que faz parte, inclusive, da formação dos seus alunos. E, por isso, por essa razão, a Câmara de Campinas aprovou, por unanimidade, a concessão do diploma Chico Mendes, à Escola Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas, em reconhecimento também às ações de preservação do meio ambiente. Eu acho que as fotos mostram por si só, né, o ganho de qualidade ambiental que aquela região teve desde que a escola foi instalada. E há também uma atividade anual, né, de plantio de árvore dentro do campo da escola. Como é que é essa atividade? Exatamente. Anualmente faz parte das comemorações do aniversário da escola preparatória o plantio de uma muda de pau-brasil. Então, nós temos um bosque chamado Bosque das Tradições, que, nesse bosque, o comandante, junto com o aluno mais novo da escola, anualmente ele planta uma muda de pau-brasil. Que bom. É só para mostrar assim, o exemplo das ações que a escola
Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas desenvolve, a importância que tem para o país, para a nossa cidade. E, além do diploma Chico Mendes, a banda da Escola de Cadetes também vai receber o diploma de honra ao mérito pelo trabalho e para a importância que a música tem também na formação do cidadão. Na data de amanhã, né, será realizada uma sessão solene da Câmara Municipal de Campinas, às 11h30 da manhã, na Escola de Cadetes, para oficialmente outorgar essas duas homenagens à escola preparatória e à sua banda musical. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença do coronel da Escola Preparatória de Cadetes nessa reunião solene, Coronel Marcos Alexandre Fernandes de Araújo. É uma honra para a nossa cidade e para a nossa Câmara recebê-lo aqui. Agradecer a presença do vereador Paulo Haddad, do Major Jaime de Souza, também representando o vereador Tenente Santini, e agradecer a quem nos assistiu. Pelo dado da hora, nós temos que encerrar, mas foi importante marcar a comemoração do 77º aniversário da Escola Preparatória de Cadetes de Campinas, com essa reunião solene na nossa Câmara. Muito obrigado a todos. Está encerrada a presente reunião. Obrigado. Então, encerramos agora a reunião que homenageou os 77 anos da Escola de Cadetes. Continue com a nossa programação e, dentro de instantes, você acompanha ao vivo a 54ª reunião ordinária. TV Câmara Campinas.